Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente reunido contigo, para trocarmos algumas ideias filosóficas e compartilharmos isso com as pessoas que nos ouvem. Em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a filosofia e o trabalho interior. É natural que a gente não esgote o tema, a nossa ideia também não é essa, e muito menos vamos tentar aqui trazer verdades absolutas. Pelo contrário, vamos conversar, refletir, ponderar e, claro, a ideia é que cada um de nós extraia aquilo que lhe seja útil, prático e, portanto, vivencial. Esse é um tema bastante complexo porque quando a gente fala de trabalho interior, exatamente a que parte interior seria essa? Às vezes a gente faz uma relação com o interior das cidades, por exemplo, e fazer um trabalho interior não seria mudar-se para o interior, mas sim, como a filosofia nos ensina, conhecer aquilo que nós desconhecemos em nós. E nesse caos da cidade, muitas das vezes a gente não tem tempo para saber quem nós somos, o que é esse interior, como alimentá-lo, e por isso eu gostaria que você começasse falando da importância de falar desse tema nos dias de hoje, para a gente começar então a nossa conversa desse nosso podcast. Não deixa de ser mesmo uma viagem, Danilo. Como diziam, por exemplo, os estoicos, e me vem mais ou menos uma frase do imperador estoico Marco Aurélio, que dizia que o mais aprazível lugar onde nós podemos nos colocar é dentro de nós mesmos. E que, de certa maneira, para esse lugar, para esse nosso mundo interior, nós teríamos que ir levando os nossos melhores tesouros para que quando, digamos assim, as situações exteriores estiverem difíceis e complicadas, nós possamos não fugir para o interior, mas justamente dentro de nós mesmos, irmos retirar as energias, as forças que nós podemos facilmente alinhar para, digamos assim, darmos sempre a melhor solução para os problemas que nos acometem. Muitas vezes nós falamos aqui da constituição humana segundo os hindus, mas os povos da antiguidade, de uma maneira geral, eles tinham uma visão mais integral do ser humano, uma visão, nós poderíamos dizer, mais natural. Então, por exemplo, os povos gregos, eles consideravam que o ser humano, ao mesmo tempo, ele é uma criatura que ele vive e participa de 3 mundos. Desde esse mundo concreto, através do nosso corpo físico, nós podemos nos comunicar, porque eu tenho uma boca que me permite falar, você tem um ouvido que lhe permite ouvir aquilo que eu digo, nós temos esse corpo físico, que nos permite fazermos as mais diversas coisas, desde trabalhar, limpar a nossa casa, cuidar e nos relacionar dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Então essa seria uma primeira e a mais básica dimensão, que seria a dimensão física, da qual participamos pelo nosso corpo físico. Um outro elemento que os gregos também colocavam que pertence à constituição humana seria a nossa psique. O nosso mundo interior, já começaríamos a falar de mundo interior, que seria tanto composto pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, mas também o conjunto dos nossos elementos mentais, como a nossa capacidade de racionalizar, de raciocinar, de pensar. Então, eles englobavam nesse mundo mais sutil a psique, tanto a capacidade emotiva e emocional do ser humano, como a capacidade de raciocinar, de pensar e tantos outros fenômenos próprios do mundo mental. Então aí nós já teríamos na visão dos povos gregos 2 mundos bastante distintos, bastante diferentes. O mundo físico, com o qual nós atuamos através do nosso corpo, e o nosso mundo psicológico ou psicomental, com o qual nós atuaríamos com aquilo que eles chamariam de a nossa alma mortal, trazendo esse conceito para os dias de hoje. Então seria a nossa alma mortal a responsável tanto pelos processos emocionais como pelos processos mentais. E também teria um terceiro mundo, que eles consideravam o nous, o aspecto propriamente espiritual, no qual o ser humano atuaria através do seu corpo espiritual. E é interessante que eles consideravam que, digamos que de certa maneira, a nossa parte física está sob controle, Nós temos
tanto capacidade de lidarmos bem com o nosso mundo físico e material, como também um controle muito bom sobre os nossos corpos. O nosso desafio evolutivo seria justamente lidar com o aspecto psicológico ou psicomental. Por quê? Porque esse aspecto psicomental, ele precisa estar muito bem harmonizado, muito bem equilibrado, para que o terceiro aspecto do ser humano, que é o aspecto nous, o aspecto espiritual, pudesse refletir nesse mundo psicomental e, através desse mundo psicomental, também refletir nas nossas ações, no nosso modo de vida, nas coisas que nós fazemos cotidianamente. Então, falar de trabalhar a vida interior seria assumir com seriedade de propósito esse irmos cada vez mais tendo um conhecimento desse nosso mundo psicomental e, através desse conhecimento, nós irmos exercendo sobre ele um domínio. Porque nós percebemos, né, Danilo, e esses povos antigos eles consideravam isso também, que a falta de domínio que nós não temos sobre esses nossos aspectos são responsáveis por grande parte dos problemas cotidianos que nós enfrentamos. Por exemplo, é diferente, né, uma pessoa que diante de uma situação mais complicada, ela enfrenta essa situação com paciência, de outra pessoa que diante de uma situação complicada, ela tem que lidar com a sua própria impaciência, com o seu próprio temperamento explosivo. Então nós percebemos, né, que aparece um mesmo desafio com duas pessoas com capacidade interior diferente de lidar com essas situações. Uma vai lidar com paciência e a situação ela vai ser mais ou menos bem resolvida por conta de todas as virtudes, de todos os valores que ela utiliza para resolver a situação, e a outra pessoa talvez tenha muito mais dificuldade porque é impaciente, porque é explosiva, porque não assume a sua parte de responsabilidade para as situações que está acontecendo. Então esse é um exemplo muito simples e muito básico, né? Uma mesma situação enfrentada por duas pessoas com características interiores diferentes. Então, de certa maneira, o conhecimento desse nosso mundo interior, o seu domínio, nos serve para canalizarmos corretamente as suas energias e os seus potenciais quando nós temos que lidar com as questões de convivência com outras pessoas, as problemáticas que aparecem em nossa vida, ou mesmo situações que, benéficas, por não sabermos corretamente lidar com elas, acabam se tornando um problema, acabam se tornando um desafio e acabam mexendo com a nossa própria autoestima. Sem dúvida, José Roberto, e um dos desafios é exatamente essa vida exterior que a gente tem vivido, muitas das vezes, em função do excesso de coisas que a gente faz, o excesso de tecnologia, e não é uma questão... A culpa não é, na verdade, dessa tecnologia ou do excesso de meios de comunicação que a gente tem. A questão é que nós não sabemos utilizar essas ferramentas. Então a gente recebe mensagem o tempo inteiro, não reflete sobre as coisas, então a vida interior, ela naturalmente vai se dissolvendo no exterior e no vazio das coisas que a gente faz sem consciência. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com jardinagem, ao colocar consciência na sua ação, ela aprende a cuidar da terra, a cuidar da semente, a ter paciência em ver crescer a flor. Tudo isso é um aprendizado e é uma vida interna, tanto quanto a experiência do Pequeno Príncipe quando eles encontram o poço d'água, ele e o aviador. A vida interior consiste nessa experiência. Todo o caminhar de ambos pelo deserto fez com que eles aprendessem muito sobre todo aquele processo, mais o aviador do que o príncipezinho, obviamente. Tanto que algumas das palavras que o aviador utiliza nesse processo de experiência, mais ou menos ele diz o seguinte, que essa água era doce como uma festa, era muito mais que um alimento, porque nasceu da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço, era boa para o coração como um presente. Ele diz mais ou menos isso, ou seja, tudo isso deixa claro que ele viveu internamente a experiência. Por isso eu gostaria que você trouxesse mais experiências e relatos nesse sentido e também reforçasse a importância de se ter e de se cultivar essa vida interior. Sim, Danilo, nós podemos tirar da nossa vida como um todo, porque como a gente estava comentando um pouquinho mais atrás, apesar das nossas ações se darem no mundo concreto, de uma forma bastante concreta, elas dependem muito desse nosso maior ou menor domínio desses elementos interiores.
Porque imagina uma situação de namoro, por exemplo, em que, por exemplo, uma das pessoas é acometida por ciúmes. Então ela vai tornar o seu relacionamento, a sua vida bastante complicada por conta disso. E a gente tem visto realmente, né, reportagens e tal, o quanto muitas vezes os relacionamentos são complicados por conta dessa falta para começar, né, de autoconhecimento interior e de domínio desses fatores, que são diferentes do mundo concreto em que nós vivemos, em que as coisas são sólidas, palpáveis, visíveis. Já as nossas emoções, já os nossos sentimentos não são palpáveis, não são concretos, não são tocáveis. Nós só vamos saber, na pior das situações, como reajo diante de uma situação na hora que eu estiver diante dessa situação. A menos que, e isso era, digamos assim, uma constante nessas antigas escolas, no ensinamento desses antigos filósofos, a menos que, atento à importância de lidarmos com essas questões nossas, com essas questões sutis, eu vá fazendo da minha vida sempre um treinamento. E vá guardando a experiência desse treinamento. Que nem esse exemplo que nós estamos comentando agora, né? Uma pessoa ciumenta. Bom, aconteceu um relacionamento em que o ciúme lhe fez jogar por água abaixo o seu relacionamento. Bom, há que guardar isso na memória, saber-se, assumir-se como ciumento, reconhecer em que situações, né, esses ciúmes ele vem à tona e, a partir de uma próxima experiência, né, aprender a ir lidando com isso. Porque é muito interessante, né, Danilo? É como você mesmo colocou, vivemos no mundo técnico, vivemos no mundo de avanços tecnológicos, vivemos no mundo de ciência avançada, mas eu não sei você, né, mas nos meus anos de estudante, nunca passamos por nenhum tipo de matéria, por nenhum tipo de disciplina em que nos fosse colocado num curso, né, quais são as características desse nosso mundo emocional. O que é a raiva, o que é o amor, o que é a tristeza, o que é o desânimo. E naturalmente que por não sabermos o que é isso, não sabemos também como lidar com essas questões. Exatamente, mas o primeiro passo é justamente você ter a teoria, né, do que são essas emoções, esses estados emocionais. E sim, a partir do conhecimento, né, nós vamos tanto sendo ensinado a controlarmos isso, a dominarmos isso, como também não deixar que essas coisas, através de um treinamento, elas não interfiram tanto na nossa vida, negativamente, digamos assim. Perfeito? Mas para isso nós teríamos que ter aprendido algo sobre isso. Da mesma maneira que nós temos nos nossos colégios, nas nossas faculdades, laboratórios técnicos, né, onde em questões profissionais futuras, ali o jovem já começa a se exercitar nas questões da química, da engenharia, da matemática, da computação e etc. Só que essa formação com relação ao mundo interior do ser humano, ela acaba não sendo passado culturalmente falando. Claro, tivemos um professor que nos deu algumas dicas, tivemos alguns amigos também que nos deram alguns esclarecimentos a respeito, tivemos mais ou menos alguma coisa que nós recebemos dos nossos pais, mas foi tudo assim, né, muito entrecortado, muito picado. Tivemos algumas situações, né, que a própria vida foi nos fornecendo material para que a gente tomasse uma experiência. Perfeito? Só que isso é muito circunstancial, né? Isso é muito aleatório. Tá, melhor isso do que nada. Mas, digamos assim, nós não temos uma cultura de formação interior do ser humano que nos ajude a irmos aprendendo a teoria sobre como esse nosso mundo interior funciona e, a partir daí, como você colocou, né, termos sobre ele um exercício de domínio. E olha só que interessante, né, Danilo? Platão, há mais de 2000 anos atrás, escreveu uma obra fantástica chamada O Banquete. Do que é que ele trata nessa obra, né? Sobre o amor. E ele vai falar, né, para o jovem, para o cidadão ateniense, para o cidadão grego da sua época, sobre os vários tipos de amor,
Claro, dentro de uma perspectiva mitológica, dentro de uma perspectiva mítica, dentro de uma perspectiva filosófica, mas para aprendermos algo sobre o amor, as várias facetas, os vários tipos, os vários níveis, né, poderíamos tomar contato com uma obra maravilhosa como essa. Então, a gente percebe que filósofos como Platão, filósofos como os estoicos, filósofos como Confúcio, filósofos como Lao Tse e muitos outros, eles tinham a visão dessa importância do ser humano ter esse contato para futuramente ter uma canalização, um domínio sobre esses elementos. E é interessante você ter tocado na obra O Pequeno Príncipe, né, que vai coincidir muito com a visão desses antigos povos, em que para eles, né, a contemplação das coisas, a contemplação da natureza, uma contemplação consciente, né, reflexiva, não só nos ajuda a irmos harmonizando os nossos sentimentos. Por exemplo, né, imagina uma pessoa que contempla um pôr do sol ou uma paisagem natural. A própria beleza da natureza, né, seja num pôr do sol, numa tarde de tempestade, numa noite com lua, sem lua, com estrelas, sem estrelas, é a própria beleza da natureza, né, que ajuda o ser humano a dar aquela, sabe, aquela equilibrada nos seus estados emocionais. E hoje nós perdemos muito isso, né, Danilo? A nossa vida hoje ela está muito artificial. Nós não só estamos fisicamente distantes desses pontos naturais, desses pontos de beleza naturais, mas até mesmo psicologicamente nós estamos um pouco distante dessas coisas. Nós então temos os nossos aparatos eletrônicos, celular, televisão, temos os nossos contatos rápidos com as pessoas que nos cercam cotidianamente, mas isso ainda é insuficiente para uma formação mais elaborada desse nosso mundo interior. E isso, na visão desses antigos povos, é muito importante, porque nós percebemos que, apesar de termos uma vida física, uma vida muito concreta, o sucesso ou o insucesso em todas as questões afetivas, profissionais, de convivência e de relacionamento, vai muito depender de como é que nós lidamos, como é que nós exteriorizamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, os nossos medos, a nossa raiva, o nosso afeto, o nosso carinho e etc, etc. Então, esses são alguns exemplos, né, Danilo? E essas são algumas das dificuldades que nós temos hoje em dia para lidarmos com essas questões também. Exatamente, tanto é que essa questão que eu vou lhe fazer vai de encontro a essa ideia que você trouxe agora. Há uma série de dificuldades em nosso tempo em relação a esse tema, ou seja, nós não conhecemos bem os nossos pensamentos, os sentimentos e as emoções. É um mundo que muitas das vezes é desconhecido para nós. A gente não tem uma relação interna e objetiva com esses elementos. Por isso que fica difícil harmonizar isso tudo. E naturalmente que há um estímulo para que a gente esteja sempre sentindo qualquer coisa, sem uma consciência disso tudo. E a gente pode pensar, bom, os sentimentos e as emoções não existem, porque eu não os vejo. O vento também não vemos e ele existe. Então é importante saber para dominar, conhecer para dominar e de alguma maneira harmonizar. É natural que você não vai trazer uma resposta absoluta e total, não é, José Roberto? Mas eu gostaria que você falasse dessas dificuldades e como a gente pode encontrar soluções efetivas para saber lidar com esses pensamentos, sentimentos, ou seja, alimentá-los de maneira mais correta, mais saudável, porque se nós temos maus pensamentos, maus sentimentos, isso pode nos levar a uma depressão. Então é importante conhecer esses mundos e saber lidar com eles. Sim, Danilo, foi bem o seu exemplo do vento, né? Porque esse nosso mundo emocional, ele sempre era relacionado com um terceiro elemento da natureza, que seria justamente o vento. E a gente, hoje, em alguns noticiários, a gente percebe o quanto o vento, ele, quando ganha uma velocidade, ele se transforma num furacão ou num tornado, e aí ele causa bastante destruição. A mesma coisa com relação a esse nosso mundo emocional, né? Também é uma espécie de vento, e é sutil como o vento. E nós sentimos o vento, mas não podemos agarrá-lo. A mesma coisa com relação a esse nosso mundo interior,
basicamente aí, como você bem pensou no seu exemplo, né, relacionado às emoções e aos sentimentos. É como o vento, não pode ser agarrado, mas existe. E se não cuidarmos deles, né, podem se transformar em furacões e causar todo um rebuliço na nossa vida. Então, essa é a importância de lidarmos com essas questões, e hoje realmente é uma dificuldade, porque, como a gente estava comentando, não existe uma formação para se tomar consciência do potencial construtivo e também do potencial destrutivo. E, ao mesmo tempo, é um paradoxo, né, Danilo? Esse nosso mundo emocional, ele faz parte do nosso temperamento. Ou seja, quando nós viemos a esse mundo, naturalmente a gente constata que um bebezinho ele tem corpo físico. E ele também já expressa algumas emoções muito básicas. Então, é como você bem colocou, nós estamos sentindo o tempo todo. Mas esse não é o problema, Danilo. O problema, né, é que, como o vento, se não é canalizado, né, se não é transformado em, que nem a gente percebe em alguns países do mundo, né, que se constroem moinhos de vento para transformar o vento em energia cinética ou energia elétrica. Se essas emoções básicas que vêm conosco, junto com o nosso temperamento e etc., se não é canalizado, em momentos muito críticos, isso pode, digamos assim, se transformar numa força destruidora tremenda. E é muito complicado porque realmente, eu imagino a dificuldade de quem nos ouve, porque todos nós temos um mundo emocional bastante sensível, mas a questão é, dominamos esse mundo emocional? Eu não consigo me lembrar de um momento em que, numa discussão, eu falei uma meia dúzia de palavras que depois eu me arrependi. Então, realmente, são as minhas emoções saindo do controle e quase impedindo a minha capacidade de pensar. Ao mesmo tempo, o nosso professor Michel, né, ele nos dava um exemplo de uma pessoa que, numa noite escura, caminhando por uma região, topou com algo que ele imaginou fosse uma cobra. Aí subiu rapidamente em cima de uma árvore, né, e ficou a noite toda ali com o temor daquela cobra, que na visão da pessoa se mexia e tudo. Só quando o dia amanheceu, ele percebeu que na verdade era uma corda. Então não era algo que se mexia, mas a imaginação, impulsionada pelo medo, pela situação ao redor, noite, pouca visibilidade, etc. e tal, fez com que a pessoa passasse a noite toda em cima de uma árvore, né? E esse exemplo foi trazido aí pelo professor Michel Echenique, né, que foi o fundador da nova Acrópole no Brasil. Inclusive na antiguidade era considerado isso mesmo, né, que esse nosso mundo interior, ele é naturalmente, como o bom exemplo do vento que você trouxe, turbulento, inconstante. Hoje eu amo, amanhã eu não gosto mais. Hoje eu estou feliz e amanhã, por algum motivo, alguma circunstância, interior ou exterior, eu estou entristecido, eu estou um pouco depressivo. Então a gente percebe, né, que tudo isso é por conta de uma dificuldade que é própria da nossa época mesmo. Nós temos emoções, com certeza, né, e não consideramos o quanto é possível, o quanto é necessário nós termos não apenas emoções, mas conhecimento de quais são as características desse nosso mundo emocional, que situações exteriores disparam quais sentimentos em mim, né? E a partir daí ter um projeto de vida que me permita ir desenvolvendo sentimentos elevados, sentimentos nobres, sentimentos de fraternidade, sentimentos de humanidade. E por que isso, né, Danilo? Não simplesmente como que nem nós temos aprendido aí nas nossas aulas, né, com o estudo da filosofia tradicional, da filosofia clássica, que foi o compilado do ensinamento desses grandes filósofos do passado, mas é necessário, né, Danilo, que nós tenhamos um domínio básico desse nosso mundo interior, para que, segundo a visão dos gregos, o aspecto espiritual ele possa refletir-se nesse mundo. Ou seja, através dos sentimentos desenvolvidos, o que acontece é uma canalização de emoções superiores. O enriquecimento do meu aspecto mental, não apenas o intelecto, mas a capacidade de compreender, a capacidade de relacionar as coisas, também faz com que aspectos
espirituais se canalizem através dessa capacidade de compreender o mundo em que nós vivemos, compreender ao outro. Então nós percebemos, né, que é uma maneira de nós alinharmos os nossos três mundos, segundo a visão dos gregos, né, mas também segundo a visão dos egípcios, segundo a visão dos hindus, segundo a visão dos antigos povos tibetanos, chineses, japoneses, enfim, segundo a consideração de todos esses povos, né, de todas essas antigas escolas de filosofia, de que o ser humano, para se realizar, ele precisa construir a sua consciência de tal maneira que dessa consciência participe tanto a capacidade de agir, mas uma capacidade de agir não simplesmente levado por qualquer um das suas emoções mais básicas, mas de agir canalizando sentimentos mais nobres, mais distintos, superiores. Porque através desses sentimentos, através dessas ideias, então o aspecto mais sutil ainda, o aspecto espiritual, ela também se canaliza através desses elementos da vida interior mais bem trabalhados na nossa vida cotidiana. E isso é essencial para que haja entre as pessoas boa convivência, para que haja uma ação cada vez mais consciente e uma construção de uma sociedade que não seja apenas tecnologicamente nova, né, mas principalmente humanamente melhor, onde todos tenham o seu natural direito, né, a crescer como seres humanos. Há uma figura bastante importante na história da humanidade que foi Mircea Eliade, que tratava dessa ideia do sagrado e do profano, ou seja, o profano como algo comum, vulgar, e que acontece de maneira instintiva e sem consciência na nossa vida. É a repetição das coisas sem nenhum tipo de aprendizado profundo. É uma vida comum onde a gente não reflete sobre nada. E o sagrado é o contrário. É colocar rito, é colocar consciência, atenção, é aprofundar-se nas experiências da vida para ver tudo aquilo que é sagrado, que existe no mundo manifestado. E para isso, a filosofia é muito importante porque ela justamente vai nos trazer as ferramentas e as possibilidades de trabalhar, de alimentar essa vida interior para que a gente encontre em alguma medida isso que o Mircea Eliade e tantos outros filósofos e filósofas já nos ensinaram sobre esse aspecto sagrado da vida, porque isso está dentro de nós também. Bom, Danilo, a gente pode começar, né, estudando um pouquinho esses antigos povos, esses antigos filósofos, porque nós percebemos, né, que esses antigos povos, eles tinham, por exemplo, uma educação baseada num processo mais natural. Então, que nem você citou aí o Pequeno Príncipe, né? É maravilhoso aquele encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, porque demonstra justamente que a raposa, ela que não comia trigo, né? Ela começou a dar um outro valor ao trigo justamente por conta da amizade que ela construiu com o Pequeno Príncipe. Então, a construção de uma verdadeira amizade, de um sentimento de amizade, né, de um sentimento fraterno, levou um tempo. Mas esse tempo valeu a pena, né, porque deu sentido a algo da natureza, a algo do universo. A mesma coisa, né, quando o Pequeno Príncipe transmitiu o que ele aprendeu com a raposa para o aviador. Tanto que quando o Pequeno Príncipe partiu, né, o aviador ficou com todas as estrelas para olhar para ela e, através das estrelas, né, poder sempre contemplar a boa lembrança dos bons momentos que ele teve com o Pequeno Príncipe. Então nós percebemos isso, né? É algo que valia para os antigos povos, mas é algo que também vale para o ser humano hoje. Que quando nós canalizamos os nossos bons sentimentos, quando nós canalizamos as nossas boas ideias, ou seja, quando nós dedicamos um tempo para exercitar a nossa vida interior, ao construir elos com pessoas, né, elos de amizade, elos de interesse, elos de fraternidade, a gente começa a dar sentido para o universo, né? E é como você colocou, o universo ele começa a ter um aspecto sagrado. Não por causa das distâncias, ou por causa do tamanho do Sol, ou por causa do tamanho das galáxias, mas porque, contemplando a natureza, né, isso nos enriquece a lembrança de pessoas que nos cercam. E o contrário também é verdadeiro, né? Eu me lembro de uma colega que uma vez ela estava conduzindo uma oficina de culinária com algumas damas, né?
em uma das nossas escolas, e ela, enquanto mexia a massa do bolo, né, ela fez a seguinte relação: olha, pessoal, isso não nos lembra o que os cientistas dizem a respeito da origem do universo? Porque não se diz que a origem do universo era uma pasta homogênea antes de tudo começar a se expandir e a se diferenciar em planetas, galáxias e sóis e etc. Então é muito interessante, mas quando estamos equilibrados interiormente, as relações humanas elas ganham um sentido cósmico, né? Sagrado. E quando estamos conscientes, né, da importância e do valor de alimentarmos a nossa vida interior, o nosso mundo interior, também o universo, a natureza, não é só algo que nós tenhamos que proteger ecologicamente. É algo que nós tenhamos que proteger porque nos conecta com elementos vivos da nossa própria constituição interior, da própria natureza interior, né? A gente começa a ver a vida de uma maneira diferente, né, Danilo? São experiências maravilhosas e são experiências que nós vamos encontrar em toda a tradição filosófica. Os koans zen budistas falam muito disso, né? Me lembro de uma historinha em que dois cidadãos estavam discutindo. A flâmula se move por causa do vento. Não, é o vento que move a flâmula. Aí chegou um mestre zen budista e disse: olha, nem é a flâmula e nem é o vento, é a mente que se move. Então é a nossa mente, né? São as nossas emoções, são os nossos sentimentos que dão as qualidades das coisas exteriores. E a partir do momento em que nós vamos nos conectando com isso, nós vamos também dando esse valor, o valor devido para as coisas que nos cercam. Esses antigos povos, como eu disse para você, né, eles faziam isso de uma maneira muito natural. Os mitos também os ajudavam, né? Os mitos dos heróis, que colocavam os heróis sendo colocados a duras provas para superar as suas limitações e se aproximarem cada vez mais do mundo dos deuses. E se hoje nós temos um contato um pouco restrito com a natureza, se hoje nós não temos os mitos, nós ainda temos aí a tradição filosófica, né, o ensinamento de todos os grandes filósofos que chegou até nossa época, que podem nos ajudar a criarmos essa conexão interior, para nos conhecermos cada vez mais, para despertarmos aqueles elementos superiores em nós, e aí podermos construir uma convivência cada vez mais humana, tanto comigo mesmo, como com as pessoas que me cercam, como também com a natureza. Agora, para encerrarmos o nosso podcast, José Roberto, eu gostaria que você, nas suas considerações finais, além de tudo que você já mencionou, trouxesse elementos práticos, simples, cotidianos, para que a gente possa observar essa vida interior nessas experiências diárias que a gente tem e, claro, aprender a valorizá-las e a vivê-las de maneira mais atenta, constante e plena, portanto. É isso, né, Danilo? Nós vivemos num contexto de bastante correria, né, em que nós temos que nos dedicarmos quase que exclusivamente às questões exteriores, e esses antigos povos consideravam, né, que como temos 3 constituições em nós mesmos, uma física, uma psicológica mental e uma espiritual, consideravam que é interessante, apesar de nós nascermos com emoções, nós também trabalharmos essas emoções para irmos convertendo cada vez mais em sentimentos, cada vez mais em ideias sólidas, porque quando o ser humano faz isso, nós ainda vamos continuar fazendo muitas coisas exteriores, mas as motivações serão motivações interiores. Trabalhamos muito, né, mas sabemos por que trabalhamos, ainda que seja somente por motivações de sobrevivência, mas eu sei que isso eu faço por uma questão de sobrevivência. Mas quando eu contemplo o mar, quando eu contemplo as estrelas, isso também é por uma questão de sobrevivência interior. Então a importância disso é justamente que nós tenhamos essa capacidade de vivermos exteriormente, que é uma necessidade, precisamos sobreviver, precisamos conviver, precisamos estudar e etc e tal. Mas também alimentarmos algo dentro de nós que, se não está muito bem alimentado de convicções, de motivações, muitas vezes a nossa vida exterior perde sentido. E o nosso trabalho passa a ser simplesmente uma rotina.
e as pessoas que me cercam passam a ser simplesmente cansativas. Não é algo com que eu possa compartilhar, é algo que me rouba um tempo, é algo que me rouba energia. E isso é a pior maneira de se levar uma vida humana, porque nós vivemos num contexto social. Então, de certa maneira, né, voltando uma vez mais a esses antigos povos, tudo na natureza tem o seu sentido. Então, se nós nascemos hoje nesse contexto social, há um sentido para isso, deve haver um sentido para isso. E a melhor maneira de ir desvendando esse sentido, de ir desvendando a minha missão, de ir desvendando o meu destino, é ir alimentar os melhores aspectos da minha condição interior, para que através disso eu possa dar um sentido a cada um dos aspectos da minha vida, colocando o peso devido em cada uma delas. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast de hoje. Agradeço novamente a presença do professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Danilo, é um grande prazer podermos trocar algumas ideias filosóficas tanto com as pessoas que nos ouvem como também contigo. Sem dúvida, José Roberto. E para quem quiser nos contatar em relação ao nosso podcast, pode fazê-lo através do site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através também do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johann Strauss e chama-se Valsa do Imperador, Opus 437.